Nessa aula, a gente vai falar sobre o potencial vetor, potencial que está relacionado ao campo magnético. No caso do campo eletrostático, a gente já viu, a gente tinha a condição de que era um campo conservativo, então o rotacional dele era nulo, e, portanto, a gente conseguia escrever ele como se fosse o gradiente de uma função escalar. Esse era o potencial associado ao campo elétrico, potencial escalar. Para o campo magnético, o que a gente tem é que o divergente do campo magnético é zero. O rotacional é não nulo. Então, a gente pode escrever esse campo B como sendo o rotacional de um outro vetor A, que vai ser o potencial associado ao campo magnético, mas agora não é um potencial escalar, é um potencial vetor. Então, aplicando a lei de Ampère a essa nova forma de escrever o campo magnético, então a gente chega que o rotacional de B é igual a μ0J, que é a lei de Ampère. Então, no lugar do B, eu vou colocar o rotacional de A. Então, a gente chega numa equação que tem um rotacional do potencial vetor. E isso a gente pode escrever como o gradiente do divergente menos o laplaciano de A. Isso vai ser igual a μ0J. Aqui, antes da gente continuar a conta, a gente vai fazer uma observação. Para o potencial escalar, tinha uma ambiguidade, e aqui também vai ter uma ambiguidade na definição. Eu posso somar qualquer função que tenha gradiente nulo ao potencial escalar, que isso não vai alterar o campo. Ou seja, gradiente nulo, basicamente a derivada. Então, eu posso somar qualquer função constante no potencial, que isso não vai mudar o campo elétrico. Aqui, a gente vai ter uma condição parecida. Então, como B é o rotacional do potencial vetor A, eu posso adicionar qualquer função que tenha rotacional nulo, que isso não vai alterar o campo magnético. Ou, de outra forma, isso aqui, essa relação impõe uma condição, uma restrição sobre o rotacional, mas não sobre o divergente desse vetor A. Então, eu posso escolher qualquer valor para o divergente de A, que o campo magnético não vai ser alterado. Então, nesse caso, é mais simples escolher divergente de A igual a zero. Por quê? Bom, se eu voltar lá naquela outra equação, eu tenho o gradiente do divergente menos o laplaciano. Então, se eu escolher o divergente igual a zero, eu posso escolher qualquer coisa. Então, eu vou ficar com uma equação tipo a equação de Poisson. O laplaciano de A é igual a μ0J. Só que aqui eu não tenho uma equação de Poisson. Eu vou ter três equações, uma para cada componente do vetor A. Tá? Então, o laplaciano de AX é igual a μ0 vezes JX e assim sucessivamente. Tá? Supondo que eu tenha uma distribuição de J, uma distribuição de corrente que é contida no espaço, não vai até o infinito, então a gente pode, por analogia com o que foi feito com o potencial escalar, saber como que é a forma do potencial, desse potencial A, tá certo? Então lá no V a gente tinha o laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0, então o V era dado por essa integral, uma integral da constante vezes ρ sobre R no volume, a integral no volume. Então aqui, no lugar da densidade de carga, eu ponho a densidade de corrente, tá? E eu tenho uma forma de calcular o potencial vetor diretamente a partir das fontes de campo, ou fonte de potencial vetor. Então, para outros tipos de densidade, se eu tiver uma corrente unidimensional ou uma corrente superficial, a gente faz essas adaptações, mas enfim, isso dá para a gente uma forma direta de calcular o potencial vetor, basta fazer essa integral. E a gente faz um exemplo aqui mostrando quando não dá para usar aquela integral, o que a gente faz? Tá? Então, uma outra forma de calcular o potencial vetor. Então, vamos calcular o potencial vetor devido a um solenoide infinito, com n voltas por unidade de comprimento, raio R e uma corrente I circulando nele. Tá? Isso daqui não vai dar para usar, porque aqui a corrente não vai a zero infinito. Tá? Eu tenho uma espiral de corrente, digamos assim, vários anéis de corrente que se estendem até o infinito. Eu estou considerando que o meu solenoide é muito comprido. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, se eu calcular a integral no caminho fechado de A escalar dl e usar o teorema de Stokes, então eu vou chegar numa integral de superfície do rotacional de A escalar dA. Se eu substituir o rotacional de A por B, eu tenho que essa integral no caminho fechado
de A dl é igual ao fluxo magnético. Então eu tenho uma coisa aqui que é tipo a lei de Ampère, né? O análogo que a gente fez de calcular o campo magnético devido a um fio grosso de corrente. Então é como se fosse uma lei de Ampère para calcular o potencial vetor. Então eu sei o campo, né? Dentro ele vale μ0 ni, fora ele vale zero. Então usando isso a gente pode calcular o potencial vetor. Ele vai circular ao redor do campo magnético que é ao longo do eixo desse solenoide. Então ele vai ter uma direção análoga da corrente na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes não, sempre ele vai ter uma direção análoga da corrente, o potencial vetor. Só a direção, tá? Então, para pontos dentro do solenoide, eu vou escrever aquela equação. Então, A vezes o caminho, eu escolhi um caminho circular, né, mais fácil. De novo, analogia com o cálculo do fio grosso, tá? E aí o fluxo magnético é o campo magnético vezes a área. Então veja, esse S aqui é o mesmo S que aparece aqui porque eu estou dentro da região, estou dentro do solenoide, tá? É um raio qualquer, S menor que Rzão. Então eu chego no valor do potencial vetor dentro, né? B0 Ni vezes S sobre 2, na direção φ-chapéu. E aí como que eu sei se isso é certo, se a gente fez a conta direito, se é esse mesmo potencial vetor? Bom, eu tenho duas contas para fazer, né? Divergente desse negócio tem que dar zero, né? Vocês calculem aí depois, pega na internet o divergente com as cilíndricas, calcula, vê quanto é que dá. E o rotacional desse vetor tem que dar o campo B. Então, de novo, façam a conta aí, pega o rotacional e verifiquem que isso vai dar o campo magnético do solenoide, tá? Eu posso adicionar uma constante qualquer, também não vai mudar, tá? Uma constante é uma função que tem divergente zero também, então não vai mudar o campo magnético. Então tem aquele triângulo que resume, né? Como é que a gente, se eu sei J e quero calcular o potencial vetor, eu uso essa fórmula integral. Se eu sei A e quero calcular J, uso a Poisson. Né? A mesma coisa, a gente tem a relação aqui Biot-Savart, ou a lei de Ampère, na forma diferencial, e a relação entre B e o potencial vetor. Tá? Então tem um resumão de todas as contas que a gente pode fazer para calcular aí o potencial vetor, o campo B e a densidade J de corrente. A outra coisa que a gente pode fazer é verificar as condições de continuidade. Então, o campo magnético também vai sofrer uma descontinuidade através de uma superfície que tem corrente. A gente já viu isso quando a gente calculou, usando a lei de Ampère, a corrente de um plano, né? Então, abaixo do plano ele está para um lado, para cima do plano ele muda abruptamente, vai estar apontando para o outro lado. E aí, quem sofre, né, a descontinuidade, então, haja visto aquele exemplo, é a componente tangencial, não a componente normal. Então, vamos usar a lei de Ampère para fazer isso. Então, na verdade, eu coloquei já aqui as duas situações. Uma é onde eu vou usar a lei de Gauss para o campo magnético, para calcular a descontinuidade no campo perpendicular, e outra onde eu vou usar a lei de Ampère, né, o rotacional ou a integral de caminho fechado, para calcular a descontinuidade no campo paralelo. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que a conta que a gente fez para o campo elétrico. Tá? Só que no campo elétrico as equações fundamentais eram outras. Então, aqui a lei de Gauss diz que o fluxo magnético é sempre zero, então isso vai dar aqui a componente perpendicular é contínua, e aqui a gente vai ter essa integral de caminho proporcional à corrente interna, K vezes L, né? L é o comprimento do caminho que eu escolhi. Então vai ficar o B paralelo acima menos o B paralelo abaixo, vezes L é igual a μ0 vezes KL, então eu tenho a descontinuidade na componente paralela do campo magnético. Se eu conheço a componente perpendicular e a componente paralela do campo, então eu posso escrever a descontinuidade de forma geral, a descontinuidade para o vetor campo magnético. Né? Então, B acima menos B imediatamente abaixo é μ0, K, produto vetorial anormal. Aqui é um N chapéu, tá? Esse vetor N ele tem módulo igual a 1. Então, eu vou escrever as condições análogas para o potencial vetor, tá? Então, o potencial vetor vai ser contínuo através da superfície, e aí a gente faz uma relação mais ou menos parecida com o que foi feito para o campo elétrico, e a gente escreve a descontinuidade do campo magnético
em função do potencial vetor. Tá? Então vai ficar essas derivadas com relação ao normal é igual a μ0 vezes a densidade superficial de corrente. Tá bom? Então, por hoje era só. A gente definiu o campo, o vetor potencial relacionado com o campo magnético. Ele tem a sua importância, principalmente em casos onde você tem, por exemplo, um solenoide infinito, onde você só tem o campo magnético variando dentro, né? A corrente do solenoide varia, o campo magnético desse sistema só existe dentro, ele só varia dentro do solenoide, mas se você pegar um aro, né, ao redor dele, a gente vai ter, vai ver mais para frente que você vai ter reação nesse aro devido à variação do campo magnético, tá? Só que na região onde o aro condutor está, não tem campo magnético, né? Então como é que ele sabe, né, entre aspas, que o campo magnético dentro do solenoide está variando se o campo magnético fora é zero? Né? E aí uma das respostas que você pode dar mas o potencial vetor do lado de fora é não nulo, tá? E aí, mas enfim, a gente vai ver depois na lei de Faraday que você tem outros campos aí do lado de fora, tá? Então, por hoje era só. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.